na ilha de Circe. Aportamos depois na ilha de Eólia, onde vivia Éolo, deus dos ventos. Era uma ilha flutuante, com muralhas de bronze e íngremes rochedos. Éolo tinha 12 filhos, 6 filhas e 6 filhos na flor da idade. E em seu palácio deu aos filhos as filhas como esposas. Toda a família se banqueteia sempre junto do pai e da mãe, e em sua frente estão iguarias incontáveis. De dia, o palácio ecoa de cantos e enche o cheiro da comida. Foi na cidade desses que aportamos. Durante um mês me estimou e interrogou Éolo sobre tudo, sobre Troia e sobre o regresso dos gregos. E eu tudo lhe contei. Mas, quando lhe pedi para partir e que me indicasse o caminho, foi muito gentil. Deu-me um saco de pele em que prendeu os ventos turbulentos, pois Zeus o fizera guardião dos ventos, podendo pará-los ou incitá-los, conforme entendesse. Em minha nau amarrou o saco com uma corda de prata, para que não escapasse nenhum sopro, nem o mais leve, e fez com que se levantasse o vento de oeste, para que levasse em sua frente nossas naus. Mas isso não estava para se cumprir. Perderam-nos a irreflexão e a loucura. Durante 9 dias, navegamos de dia e de noite. Ao 10º dia apareceram-nos os campos da nossa pátria. Estávamos tão perto que vimos homens acendendo fogueiras em Ítaca. Tal era meu cansaço que adormeci, pois ficara sempre com o manejo da vela, não o cedera a outro, para que mais depressa chegássemos a Ítaca. Mas os companheiros trocaram palavras uns com os outros, dizendo que eu trazia para casa ouro e prata, presentes de Éolo, senhor dos ventos. Assim dizia um deles, olhando de soslaio para o outro. Como ele é estimado e honrado entre todos os homens, seja qual for a terra em que aporta. De Troia traz os mais finos tesouros, ao passo que nós, que fizemos a mesma viagem, regressamos para casa de mãos vazias. E agora, Éolo lhe deu estes presentes por amizade. Vejamos rapidamente o que são. Vejamos que quantidade de ouro e de prata há no saco. Assim falaram, e prevaleceram os maus conselhos. Abriram o saco, e para fora se precipitaram todos os ventos. A tempestade levou a nau para o mar alto, para longe de Ítaca. Acordei sobressaltado. Tive logo vontade de me afogar no mar, mas acabei aguentando em silêncio. Cobri a cabeça e deitei-me no convés. Mas as naus foram de novo levadas pela tempestade para a ilha de Éolo. Desembarcamos na ilha e fomos em busca de água. Levei comigo um arauto e um companheiro e fui ao palácio esplendoroso de Éolo. Encontrei-o banqueteando-se com a esposa e com os filhos. Entrando no palácio, sentamo-nos envergonhados na soleira junto das portas, para que sentissem pena de nós. Eles, espantados, perguntaram-nos: Como chegou aqui, Ulisses? Que espírito malévolo lhe fez mal? Nós o pusemos a caminho com cuidado amigo, para que chegasse à sua pátria, e está novamente aqui? Assim falaram, e eu, entristecido, respondi: Meus companheiros maldosos e um sono cruel me perderam. Ajudem-nos, ó amigos. Assim falei, endereçando-lhes brandas palavras. Mas eles ficaram em silêncio. Falou então o pai: Retire-se já de nossa ilha, ó mais desprezível dos mortais. Não me é lícito ajudar ou pôr em seu caminho um homem detestado pelos deuses bem-aventurados. Vá, é odiado pelos deuses. Assim falando, expulsou-me de sua casa. Dali continuamos a navegar, tristes no coração. De tanto remar, estava o espírito dos homens cansado, por culpa nossa, pois já não soprava vento que nos ajudasse. Navegamos durante 6 dias, de dia e de noite, e no 7º dia chegamos à alta cidadela dos Lestrígones. Aí chegamos ao porto excelente, rodeado por rochedos escarpados de ambos os lados, onde se projetam promontórios em posição oposta, juntando-se numa boca de estreita entrada. Por aí todos entraram com suas naus, que ancoraram juntas no porto, pois ali não entrava onda alguma, grande ou pequena. Ao redor reinava sempre uma calmaria luminosa. Só eu ancorei fora minha nau, junto da praia, prendendo as amarras em uma rocha. Subi para uma elevação rochosa e me pus de pé.
Dali não se via trabalhos de bois ou de homens, mas vimos fumaça elevar-se da terra. Então enviei alguns companheiros para se informar sobre quem eram os homens dessa terra. Escolhi 2 homens e ainda como terceiro um arauto. Eles seguiram o caminho plano por onde carros traziam lenha para a cidade das altas montanhas. Na entrada da cidade encontraram uma jovem tirando água, uma moça enorme e corpulenta, que descera até a nascente de água viva de Artácia, de onde transportavam água para a cidade. Chegando perto dela, perguntaram-lhe quem era o rei daquele povo, e que povo era, e quem ele regia, e ela logo lhes indicou a alta mansão de seu pai. Quando chegaram ao esplendoroso palácio, horrorizaram-se ao ver uma mulher alta como uma montanha. Ela chamou de imediato o rei Antífates, seu marido, que lhes preparou uma terrível desgraça. Agarrando um dos companheiros, dele fez sua refeição, mas os outros 2 fugiram em direção às naus. Pela cidade levantou Antífates grande gritaria, e quando os corpulentos lestrígones o ouviram, acorreram de todos os lados, aos milhares, não semelhantes a homens, mas a gigantes. Dos rochedos atiraram contra nós pedregulhos enormes. Ouviam-se entre as naus barulhos horríveis, de homens moribundos e de naus esmagadas. E, arpoando os homens como peixes, os lestrígones levaram para casa seu repugnante jantar. Enquanto decorria a matança no porto, desembainhei a espada e cortei as amarras da nau. Logo dei ordem aos companheiros para que se lançassem aos remos, para que fugíssemos da desgraça. Todos agitaram o mar com seus remos, receando a morte. Mas só minha nau escapou das rochas para o mar alto. As outras pereceram onde ficaram. Daí continuamos a navegar de coração triste. Nós tínhamos fugido da morte, mas os outros companheiros tinham morrido. Aportamos então na ilha de Éeia, onde vivia a deusa Circe, terrível feiticeira. Aí ancoramos em silêncio a nau junto da praia. Desembarcamos e ali ficamos 2 dias e 2 noites, consumindo o coração com cansaço e tristeza. Mas quando a aurora de belas tranças trouxe o 3º dia, agarrei minha lança e uma espada afiada e subi depressa da nau a uma elevação de larga vista, para ver se via o trabalho de homens ou se ouvia suas vozes. Subi para uma elevação rochosa e aí me pus de pé. Vi fumaça subindo da terra, de um palácio nos arvoredos do bosque. Assim que vi a fumaça, refleti se deveria para ali me dirigir, a fim de me informar sobre a ilha a que chegáramos. Mas pareceu-me melhor voltar primeiro para a nau na praia, para dar de comer aos companheiros. Enquanto caminhava, algum deus mandou a meu encontro um enorme veado de altos chifres, que vinha de sua pastagem no bosque em direção ao rio para beber, oprimido pelo calor do sol. Aproximei-me dele e acertei-o no meio do dorso. A lança de bronze trespassou-lhe o corpo e caiu no chão com um mugido. Dele escapou a vida. Coloquei-me em pé sobre o veado e tirei a lança de bronze. Em seguida apanhei vimes e pequenos ramos e, entretecendo uma corda, amarrei os pés do animal e voltei à nau, levando-o nos ombros. Apoiava-me na lança, pois era, na verdade, um animal de grande porte. Junto da nau, atirei-o ao chão e animei os companheiros com doces palavras, dizendo a cada um: Amigos, apesar dos sofrimentos, não é desta vez que vamos morrer. Pensemos na comida e na bebida, para que não definhemos devido à fome. Assim falei, e eles de imediato obedeceram a minhas palavras. Descobriram o rosto e admiraram-se ao ver o veado. Era, na verdade, um animal de grande porte. Depois, lavaram as mãos e prepararam um soberbo banquete. Durante o resto do dia, até o pôr do sol, nos banqueteamos com carne abundante e vinho doce. Quando o sol se pôs e sobreveio a escuridão, deitamo-nos para descansar junto da orla do mar. Quando nasceu a aurora de róseos dedos, reuni os homens e assim falei para todos. Amigos, a verdade é esta. Não sabemos onde estamos, estamos perdidos. Quanto a esta terra, não sei qual é. Subi a uma elevação rochosa e observei a ilha, cercada pelo mar infinito. A ilha em si é habitada, pois vi fumaça subindo por entre os arvoredos do bosque. Assim falei,
e logo se despedaçou o coração deles ao recordarem os atos dos Lestrígones e a violência do Cíclope, devorador de homens. Choraram alto, mas de nada serviram suas lamentações. Dividi os companheiros em 2 grupos. Para cada grupo nomeei um chefe. De um grupo assumi eu a liderança, do outro, Euríloco. Em seguida agitamos as sortes num capacete de bronze e logo saltou para fora a sorte de Euríloco. Partiu, e com ele foram 22 companheiros. Numa clareira do bosque encontraram um palácio de pedra polida, em local de bela vista. Ao redor estavam lobos da montanha e leões que Circe enfeitiçara com drogas malévolas. Porém, os animais não atacaram os homens, mas puseram-se de pé, dando as boas-vindas, abanando a cauda, tal como cães que saltam em volta do dono quando este chega ao banquete, porque ele sempre lhes dá guloseimas. Assim, saltavam em volta dos homens lobos de fortes garras e leões, e eles se aterrorizaram ao ver as feras. Pararam à porta da deusa e ouviram de dentro Circe cantando com voz melodiosa, enquanto se dedicava à trama imperecível de sua tecelagem, sutil, graciosa e brilhante, como são as tapeçarias das deusas. Entre eles falou então Polítes, que dos companheiros me era o mais caro e mais leal. Amigos, alguém lá dentro trabalha num grande tear, canta melodiosamente e todo o chão ressoa. Será deusa ou mulher? Chamemos depressa por ela. Assim falou, e eles chamaram, elevando a voz. Ela saiu logo, abrindo as portas resplandecentes, e convidou-os a entrar. Eles entraram todos. Só Euríloco ficou para trás, desconfiando de algum engano. Circe sentou-os em assentos e cadeiras e serviu-lhes queijo, cevada, mel e vinho, mas misturou na comida drogas terríveis. Depois que lhes deu a poção e eles a beberam, bateu neles com a vara para logo os encurralar nas pocilgas. Tinham se transformado em porcos. Tinham cabeça, voz, cerdas e aspecto de porcos, mas seu espírito não mudou. Continuavam com a compreensão de seres humanos. Já encurralados, Circe lançou-lhes bolotas, sementes e o fruto da cerejeira para comerem, coisas de que se alimentam os porcos. Euríloco veio correndo para Nau, para me dar a notícia do destino cruel dos companheiros, mas não conseguia proferir palavra alguma, embora quisesse, de tal forma era a sua agitação. Os olhos encheram-se de lágrimas e ele não parava de se lamentar. Quando nós, espantados, fizemos perguntas, então nos contou a desgraça dos outros companheiros. Fomos pelos arvoredos, como ordenou a Ulisses. Numa clareira do bosque encontramos um palácio de pedra polida num local de bela vista. Lá dentro alguém se dedicava à tecelagem, cantando melodiosamente. Era deusa ou mulher, e eles chamaram por ela. Saiu logo, abrindo as portas resplandecentes, e convidou-os a entrar. E eles entraram todos. Só eu fiquei para trás, desconfiando de algum engano. Agora sumiram. Nenhum deles voltou a aparecer, embora eu tenha ficado à espera muito tempo. Assim falou, e eu pendurei nos ombros uma grande espada de bronze. Peguei também o arco. Disse-lhe que me conduzisse pelo mesmo caminho. Mas ele, agarrando-se a meus joelhos, suplicou-me e dirigiu-me estas palavras. Não me leve à força, deixe-me aqui, pois sei que nem você regressará, nem entrará nenhum dos companheiros. Fujamos depressa com estes que aqui estão, assim escaparemos da morte. Assim falou, e eu, tomando a palavra, respondi-lhe deste modo. Euríloco, fica aqui, se quiser, mas eu tenho de ir, pois tenho essa responsabilidade. Assim dizendo, afastei-me da nau e da praia. Quando entre os arvoredos estava prestes a chegar ao grande palácio de Circe, veio a meu encontro o deus Hermes, semelhante a um jovem com a primeira barba despontando. Apertando-me a mão, dirigiu-me a palavra. Aonde vai você sozinho, ó infeliz, por esses montes sem conhecer o lugar? Seus companheiros estão encurralados como porcos na casa de Circe, em pocilgas escondidas. Será que veio para soltá-los? Digo-lhe que não regressará, e ficará também onde estão os outros. Mas para ajudá-lo vou dar-lhe uma erva potente, pois é isto que vai acontecer.
Circe preparará para você uma poção e porá drogas na comida, mas não será capaz de enfeitiçá-lo, pois a erva que lhe darei não o permitirá. E lhe direi mais: quando Circe tocar você com sua vara, desembainhe a espada e se lance contra ela, como se a quisesse matar. Ela ficará com muito medo e vai oferecer-lhe sua cama. De sua parte, não recuse a cama da deusa, para que ela solte seus companheiros e trate bem de você. Mas ordene-lhe que jure o grande juramento dos deuses, que não preparará para você qualquer outro sofrimento. Assim falando, Hermes deu-me a erva, arrancando-a da terra, e explicou-me sua natureza. A raiz era negra, mas a flor era branca como leite. Os deuses chamam-na mole, e desenterrá-la é difícil para homens mortais, mas aos deuses tudo é possível. Hermes subiu da ilha frondosa para o alto Olimpo, e eu caminhei para a casa de Circe, enquanto remoía muitas coisas no coração. Parei junto da porta da deusa. Ali, de pé, chamei por ela, e a deusa ouviu minha voz. Saiu logo, abrindo as portas resplandecentes, e convidou-me para entrar. Acompanhei-a, preocupado. Levou-me para dentro e trouxe-me um trono incrustado de prata, bem trabalhado. Pôs-me um banco para os pés. Preparou uma poção numa taça dourada para que eu bebesse, mas misturou-lhe uma droga com espírito malévolo. Porém, depois que me deu a poção e eu a bebi, não me enfeitiçou. Mesmo assim bateu em mim com a vara e disse: vá para a pocilga e deite-se com os outros companheiros. Assim falou, mas eu, desembainhando a espada, lancei-me contra ela como se quisesse matá-la. Circe, com um grito, desviou-se e abraçou meus joelhos. Quem é? Perguntou. De onde vem? Que cidade é a sua? Quem são seus pais? Estou espantada por ter bebido a poção sem ficar enfeitiçado. Nenhum homem jamais resistiu a essa droga depois de bebê-la. Mas sua mente não pode ser enfeitiçada. É, na verdade, o astuto Ulisses. Sempre soube que aqui a portaria no regresso de Troia. Mas reponha sua espada. Vamos para a cama, para que nos unamos em amor e possamos confiar um no outro. Assim falou, e eu dei-lhe a seguinte resposta: ó Circe, como pode pedir-me para ir com você para a cama? Você que transformou meus amigos em porcos. Fique sabendo que não irei com você para a cama, a não ser que você, ó deusa, ouse jurar um grande juramento, que não preparará para mim qualquer outro sofrimento. Assim falei, e ela jurou logo, como lhe ordenara. Só então é que fui para a cama de Circe. Nesse momento, as servas do palácio estavam muito atarefadas. Eram 4 que ela tinha como servas dentro da casa. Eram as filhas de fontes, de bosques e de rios sagrados, que correm em direção ao mar. Uma delas atirou sobre as cadeiras belas mantas de púrpura, colocando embaixo mantas de linho. Outra pôs cestos de ouro em cima das mesas prateadas. A terceira misturou vinho doce numa tigela de prata e distribuiu taças douradas. A quarta trouxe água e acendeu o fogo sob a grande trípode até que a água aquecesse. Assim que a água ferveu no caldeirão de bronze, sentou-me no banho e lavou-me com água da trípode, misturando-a a meu gosto. Derramou-a sobre meus ombros até tirar de meus membros todo o cansaço que sentia. Depois que me banhou, me esfregou com azeite e me vestiu com bela capa e túnica. Levou-me para dentro e trouxe-me um trono de prata, bem trabalhado. Pôs-me um banco para os pés. Uma serva trouxe um jarro com água para as mãos, um belo jarro de ouro, e verteu água numa bacia de prata. E junto de mim colocou uma mesa polida. A venerável governanta veio trazer o pão e também iguarias abundantes de tudo o que havia. Mandou-me comer, mas isso não agradou meu coração. Fiquei sentado, pensando em outras coisas, com mau agouro no espírito. Quando Circe reparou que eu estava assim sentado, sem estender as mãos para a comida, dominado pela dor, aproximou-se e disse: Ulisses, por que se senta assim como um mudo, sem tocar em comida nem bebida? Será que receia outro engano? Não deve, pois lhe jurei um poderoso juramento. Ó Circe, respondi, que homem ousaria comer e beber antes da libertação dos companheiros, antes de vê-los? Pois, se quer mesmo que eu coma e beba, solte-os.
para que eu os veja com meus próprios olhos. Assim falei, e Circe saiu do palácio segurando a vara na mão. Abriu as portas da pocilga e conduziu-os para fora na forma de porcos, com 9 anos de idade. Eles ficaram parados em sua frente. Ela caminhou entre eles, ungindo cada um com outra droga. De seus membros caíram as cerdas que antes o feitiço detestável de Circe fizera crescer. Transformaram-se de novo em homens, mais novos que antes, muito mais belos e mais altos. Reconheceram-me e, cada um apertou minha mão, começaram a chorar um choro saudoso. Foi impressionante como a casa ressoou, até a deusa se compadeceu. Acercando-se de mim, disse então Circe: Ulisses de Mil Ardis, vá agora para a nau na orla do mar. Primeiro arraste a nau para a terra firme, equipamento e bens, guarde-os em grutas. Depois volte e traga com você seus companheiros. Assim falou, e eu fiz como ela disse. Fui para a orla do mar. Encontrei meus companheiros, que se lamentavam, vertendo lágrimas copiosas. Tal como quando vitelas saltam em volta das vacas, suas mães mugindo sem parar. Assim aqueles homens, logo que me viram, derramaram lágrimas, pois lhes parecia que tinham chegado à sua pátria, a própria cidade da áspera Ítaca, onde nasceram e foram criados. Chorando, dirigiram-me estas palavras: Quando você aqui chegou, nos alegramos como se tivéssemos chegado a Ítaca, a nossa pátria, mas conte-nos a desgraça dos outros companheiros. Assim falaram, e eu lhes respondi com palavras brandas. Primeiro arrastemos a nau para a terra firme e guardemos equipamento e bens em grutas. Depois, venham todos comigo, os outros estão no palácio de Circe, bebendo e comendo, tem tudo em abundância. Assim falei, e eles obedeceram logo a minhas palavras. Só Euríloco tentou refrear os outros companheiros e assim falou: Infelizes, aonde vamos? Vamos para o palácio de Circe, para que ela nos transforme em porcos, lobos ou leões? Para guardarmos à força sua casa? Lembrem-se do que aconteceu com o Cíclope, quando em sua morada entraram nossos companheiros. Pereceram por causa da loucura deste homem. Assim falou, e eu ainda pensei se deveria desembainhar a espada e cortar-lhe a cabeça, embora fosse meu parente próximo. Mas, um a um, os companheiros procuraram amansar-me com palavras doces. Ulisses, deixemos este homem, se permitir, ficar aqui junto da nau para guardá-la. Leve-nos agora até o palácio de Circe. Assim falando, vieram comigo. No fim, nem Euríloco ficou na praia, mas veio conosco, pois receava a severidade de minha censura. Enquanto isso, em seu palácio, Circe banhara com gentileza os demais companheiros e ungira-os com azeite, vestira-os com túnicas e capas de lã. Nós encontramos todos se banqueteando no palácio, mas quando se viram e reconheceram uns aos outros, choraram, e ao redor ecoou toda a casa. Aproximando-se de mim, disse-me então Circe: Filho de Laertes, Ulisses de Mil Ardis, para que esses lamentos? Eu mesma conheço as dores que vocês sofreram no mar e as maldades que eles fizeram em terra firme. Mas agora comam e bebam, até que sintam de novo no peito a mesma força que tinham quando pela primeira vez deixaram a terra pátria, a áspera Ítaca, pois vocês agora estão murchos e cansados, sempre recordados da dificuldade da viagem. Não sentem nenhuma alegria com tantos sofrimentos. Assim falou, e nós achamos bom o que ela sugerira. Todos os dias até perfazer 1 ano ali ficamos, comendo carne em abundância e bebendo vinho suave. Mas quando passou 1 ano e as estações completaram seu ciclo, chamaram-me os fiéis companheiros e disseram-me: Louco! Lembre-se agora de Ítaca. Se está destinado, se salve e chegue ao seu alto palácio e à sua terra pátria. Assim falaram, e eu lhes dei razão. Quando, mais tarde, fui para a cama com Circe, supliquei-lhe de joelhos. A deusa ouviu minha voz. Ó Circe, cumpra agora aquilo que me prometeu, de me mandar para casa. Pois é isso que eu quero. Além disso, meus companheiros me atormentam o coração chorando ao meu redor,
quando não está presente. Assim falei e logo me respondeu Circe: Não fiquem contrariados em minha casa, mas chegou a hora de saberem isto. Falta-lhes ainda cumprir outra viagem. Têm de descer ao mundo dos mortos, à morada de Hades e de Perséfone, para consultar a alma de Tirésias, o cego adivinho. Só a ele na morte concedeu Perséfone o entendimento, embora os outros lá esvoassem como sombras. Assim falou, e dentro de mim se despedaçou meu coração. Chorei sentado na cama, e meu coração não queria viver nem contemplar a luz do sol. Mas depois que me saciei de chorar e de me retorcer, então respondi-lhe dizendo: Ó Circe, quem nos conduzirá por esse caminho? Ao Hades nunca foi nenhum homem. Levante apenas o mastro, alce a vela branca e fique sentado, pois a levará o sopro do vento. Quando atravessarem a corrente do oceano, verão uma praia baixa e os bosques de Perséfone, grandes álamos e choupos que perdem seu fruto. Aí deixe a nau e siga você mesmo para o Hades. Nesse local há uma rocha, onde confluem os rios retumbantes. Aí deverá cavar uma vala. Nela você vai verter uma libação para todos os mortos, primeiro de leite e mel, depois de vinho doce e, em terceiro lugar, de água. Ofereça muitas súplicas aos mortos, jurando que, ao chegar a Ítaca, sacrificará uma vitela estéril, a melhor que tiver, e, para Tirésias, em separado, oferecerá um bode, todo negro, o melhor de seus rebanhos. Depois de com preces ter suplicado aos mortos, então sacrifique um bode e uma negra ovelha, virando para a escuridão a cabeça deles, mas você olhe para trás. Virão depois a seu encontro muitas almas dos mortos. Ordene a seus companheiros que esfolem as ovelhas, que ali jazerão degoladas, e que as queimem, dirigindo preces aos deuses, a Hades poderoso e a temível Perséfone. Desembainhando a espada, fique ali sentado. Não permita que os mortos cheguem ao sangue, antes de interrogar Tirésias. Então virá a seu encontro o adivinho, que lhe dará uma informação preciosa sobre seu regresso. Assim falou, e logo sobreveio a aurora. Circe lançou sobre mim capa e túnica, e ela pôs um vestido de fio de prata, sutil e gracioso. Na cintura amarrou um cinto de ouro e sobre a cabeça colocou um véu. Fui pelo palácio incitando os companheiros com doces palavras, dizendo a cada um: Acordem, temos de nos pôr a caminho. Circe já me explicou tudo. Assim falei, e eles obedeceram a minhas palavras. Mas nem dali pude conduzir os companheiros sem baixas. Havia um rapaz novo, Elpenor, que não era nem muito corajoso nem muito esperto. Longe dos companheiros, procurando o fresco da noite, deitara-se no telhado do palácio pesado de vinho. Ouvindo a agitação e o barulho dos companheiros, movimentando-se, levantou-se sobressaltado. Esqueceu-se de descer pela longa escada, caindo de cabeça do telhado. Das vértebras se partiu seu pescoço e para o Hades desceu a alma. Mas, no meio da confusão, ninguém percebeu a morte dele. Nesse momento eu dizia aos outros companheiros: Vocês pensam porventura que é para casa, para a terra amada que regressamos, mas outro foi o caminho que Circe indicou. Temos de ir ao mundo dos mortos, para a mansão de Hades e de Perséfone, para eu interrogar a alma de Tirésias. Assim falei, e logo se despedaçou o coração de cada um deles. Sentando-se onde estavam, choraram e arrancaram os cabelos. Mas foram em vão as lamentações. Quando nos dirigíamos para a nau veloz, para a orla do mar, Circe prendeu na escura nau um bode e uma negra ovelha, passando facilmente em nossa frente. Pois quem poderá, contra a vontade de um Deus, contemplá-lo com os olhos, em sua partida ou em sua vinda?